Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Arrumar o cabelo. E vamos pra cima nesse domingo maravilhoso. Como é que você está? Como é que começa o seu dia? Você faz o que assim quando acorda? Eu já começo me conectando com Deus, tirando ali um momento de oração, um momento de leitura da palavra, depois eu vou estudar, depois eu venho pra cá pra gente conversar um pouco e eu compartilhar com você algum conhecimento que eu adquiri, seja hoje, seja outro dia. E nós estamos aqui na série As 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill. E foi uma série de aulas que eu assisti do Thiago Nigro, que compartilhou essas 16 leis ali do livro da Lei do Triunfo, que se você ainda não leu, eu super indico, é um livro assim muito bom, porque Napoleão Hill é uma pessoa extraordinária. Ele é um autor assim que escreveu muitos livros interessantes que falam a respeito do sucesso, de mentalidade, de riqueza, e é uma pessoa assim que aprendeu muito naquela época assim lá de 1929 por aí, e são os livros atemporais, ou seja, que por mais que tenha sido escrito há tanto tempo atrás, são livros que são ensinamentos que valem para os nossos dias atuais, e desde quando foi escrito até hoje ele tem muita validade. Tem alguns livros dele assim que eu já li, eu tenho 2 aqui, e é muito gratificante poder aprender com esse mestre, né? Bom, nós estamos na quinta lei do sucesso, são 16, né? Hoje é a quinta. E a lei de hoje é justamente para você que tem dificuldade em tomar iniciativa em alguma coisa. Por quê? Porque a quinta lei do sucesso é ter iniciativa e liderança. Você sabe o que é ter iniciativa? Bem, a palavra já está dizendo, né? É você começar algo. E a maioria das pessoas tem dificuldade de começar alguma coisa. Por exemplo, quando estamos ali na escola, há muito tempo, né? Quer dizer, talvez tem gente que ainda esteja na escola. Mas lá na escola, quando a professora fazia alguma pergunta, tinha 2 tipos de pessoa. Tinha aquela pessoa que levantava a mão para responder e tinha aquela pessoa que não queria responder porque não sabia, para não passar vergonha, né? E também tinha aquela terceira que até sabia, mas preferia não falar. Então tinha a que não sabia, tinha a que sabia e não tinha coragem de falar, e tinha aquela pessoa que era corajosa. Qual dessas pessoas você se encaixa? Bom, digamos que eu, assim, no meu passado, eu sempre era a pessoa que falava demais. Então, se eu sabia a resposta, eu queria sempre levantar a mão e falar, porque eu gostava muito, eu acho que eu precisava muito da necessidade de aprovação dos meus professores. Então, os meus colegas de sala falavam que eu era muito babona. Na época chamava isso, são as pessoas que ficavam muito próximas dos professores, mas na verdade não. Hoje eu entendo que era necessidade de aprovação deles, mas naquela época eu só queria ficar mais perto para aprender mais, para ter uma atenção ali que provavelmente eu não tinha em casa. Então eu gostava demais de responder aquelas perguntas que eles faziam e tinha muita iniciativa, né? E eu era uma pessoa que para mim, eu dizia que eu tinha um espírito de liderança, porque todo movimento que fazia, todo trabalho em grupo que se fazia, até mesmo na faculdade, eu gostava, né, de tomar a iniciativa de ser a líder do grupo, de dividir as tarefas, de direcionar as pessoas, e isso eu fui cultivando desde a minha infância, então hoje eu não tenho dificuldade com isso. Só que quando eu cheguei na faculdade, eu percebi que tinham pessoas muito melhores que eu, né, nesse quesito iniciativa, e isso acabou ali podando um pouco do meu comportamento, né? De como eu era naquela época. De diferença, né, da faculdade para o ensino fundamental e médio. Então existe até no médio também eu percebi ali uma enorme diferença das pessoas que estavam ali ao meu redor. Tinham pessoas assim muito mais inteligentes, né, e às vezes eu me sentia assim, nossa, porque eu não sabia disso, porque eu não estudei um pouco mais, né. Mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, nós percebemos que precisamos dessas características de iniciativa e de liderança, por mais que não sejamos
tenhamos líderes, mas as pessoas são líderes porque liderança é você influenciar outras pessoas. Então, quando eu assumi o meu primeiro cargo de gestão e sabe, foi o único, na verdade, né, da minha carreira profissional, que eu interrompi, comecei a ser empreendedora, mas eu cheguei a ter um cargo de gerente e eu passei 2 anos e meio, mais ou menos, como gerente. No começo foi assim, nos primeiros 6 meses foi uma experiência horrível, porque toda a minha personalidade que ainda não tinha assim sido mudada, então toda aquela personalidade de querer chamar a atenção dos donos da empresa, sabe, de forçar as pessoas a fazerem aquilo que eu queria, foi assim uma experiência horrível. Até que eu comecei a estudar sobre liderança, comecei a fazer a pós-graduação de gestão de pessoas, foi aí que eu mudei e consegui, no final de tudo, construir grandes amizades, grandes relacionamentos com aquelas pessoas que estavam ali trabalhando sob a minha supervisão. Então foi um processo muito interessante, porque às vezes a gente acha que nasceu líder, como eu achava que tinha nascido, pelo fato de eu tomar a iniciativa quando eu era criança, na escola, em alguns grupos também de brincadeiras em casa. Então, tipo, eu reunia os amigos, aí bora fazer alguma coisa. Aí eu sempre tomava iniciativa para dizer o que a gente ia fazer, para dizer como a gente ia brincar. Então eu tinha assim essa percepção muito assim de autoritária, né? E quando eu fui enfrentar isso mesmo de ser realmente líder de uma equipe, eu já me sentia assim bem mal, né? No começo, como que eu tive essa percepção de que era mal? Por conta do que as pessoas diziam sobre mim. E eu ficava muito magoada, muito entristecida, e aí às vezes eu chorava, né? Eu sempre fui muito chorona. E isso mexeu muito comigo. E eu tomei uma decisão, não, eu não posso mais deixar assim. Essa é uma grande oportunidade na minha carreira e eu não vou abandonar isso. A vontade era de sair, de deixar aquelas pessoas lá que não queriam me ouvir, mas na verdade o problema estava em mim, não nelas, né? Então eu tomei a decisão de mudar. E tudo vem a questão do conhecimento, né? Nós falamos a respeito da autoconfiança, né? E a respeito de que as habilidades estão dentro de nós. Então a liderança é uma habilidade que está dentro de mim, que está, né? E precisava ser desenterrada, precisava ser lapidada. E foi o que aconteceu. Então, Napoleão Hill nos ensina que ter iniciativa faz com que você venha enfrentar o desconhecido, mas venha aprender com aquele processo e crescer um pouco mais, né? Então, às vezes, a gente, por medo, por crenças limitantes também, acabamos nos impedindo, ou melhor, impedindo nós mesmos de tomar a iniciativa na nossa própria vida. Então, a iniciativa não é só você falar em público ou você abrir a câmera do seu celular e fazer uma história ensinando algo para uma pessoa. É iniciativa até mesmo na sua própria vida. Às vezes você quer fazer um projeto, você quer abrir o seu negócio, você quer mudar de emprego, você quer fazer algo, mas não consegue por não ter essa iniciativa. E aí é uma série de fatores que pode estar te impedindo de fazer isso. Mas acredito que a primeira delas seja justamente essa crença limitante, né, que nós colocamos em nós mesmos, de que eu não vou conseguir, que não sou boa o suficiente, que existem pessoas melhores do que eu, que o que eu estou fazendo aqui, tem pessoas ali que podem estar fazendo outras coisas, ou então eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Tudo isso vai ocupando a mente de uma pessoa que ela não consegue ter iniciativa de nada, nem para a própria vida. E é por isso que tem milhões e milhões de pessoas vivendo vidas infelizes, pacatas, que não saem do lugar, que tem muitos sonhos enterrados. Então, eu assisti uma palestra uma vez, um vídeo, na verdade, da internet, deixa eu me lembrar o nome dele aqui. Ele é até... Ele não é africano, mas eu esqueci da cidade onde ele veio. Que ele até escreveu o autor Mary Small, uma coisa assim. Acho que esse é o nome dele. E ele estava dando uma palestra aqui no Brasil há muito tempo atrás. E aí ele falava a respeito justamente das pessoas que não têm essa iniciativa de começar algo. Então, pela não ter tido essa iniciativa, o cemitério estava cheio de pessoas
de sonhos mortos, de sonhos enterrados ali junto com ela, porque ela não teve a iniciativa de começar algo novo, ela não teve a iniciativa de enfrentar os seus medos e realizar os seus sonhos, né? Então, você percebe que eu falo muito aqui sobre realização de sonhos, porque eu acredito que todos nós temos a capacidade de realizar os nossos sonhos, mas que nós precisamos trabalhar e nos esforçar para isso, porque os sonhos eles não caem do céu, a realização deles não caem do céu, por mais que a gente ore pedindo, ô Senhor, me dá isso daqui. Eu lembro de quando eu era criança, eu fazia alguns pedidos assim de oração para Deus, e aí tinha uma vaga para trabalhar como um menor aprendiz numa, esqueci o nome ali fica bem ali Coeb, é uma indústria de energia, esqueci o nome de lá. Eu sei que a gente foi uma vez lá, o pessoal da escola foi assistir uma palestra e eles iriam sortear lá um prêmio, né? E aí eu queria muito ganhar esse prêmio. E aí eu ficava orando, ô Senhor, por favor, me dá esse prêmio. Era alguma coisa legal, não lembro agora o que era. E aí eu ficava orando, Deus, me dá esse prêmio, me dá esse prêmio, me dá esse prêmio. E aí eu ficava orando, ô Senhor, por favor. Eu ficava implorando mesmo pra Deus. E aí no final não foi eu que ganhei, foi uma outra menina. E depois que ela ganhou, eu fiquei odiando ela durante muito tempo, né? Coisa de criança. Mas o que isso significa? Que às vezes nós pedimos coisas pra Deus e Ele responde não como resposta, né? Ele dá não como resposta. E isso acontece de várias formas na nossa vida e repetidamente. Eu acredito que quando o Senhor fala que tudo aquilo que a gente pedir, Ele vai nos dar aquilo que pedirmos de acordo com a vontade dEle. Sabe? Então, o nosso papel é descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E ultimamente eu tenho orado bastante em relação a isso. Porque Deus ele tem infinitos planos e os planos dele são muito melhores do que o nosso, né? Então, para que os nossos sonhos venham ser realizados, nós precisamos iniciar algo, precisamos dar o primeiro passo, colocar o pezinho na água, né, e ir sentindo, sabe quando você tá num rio, por exemplo, e aí você tá colocando ali, o pé tá muito gelado, mas à medida que você vai colocando todo o seu corpo, a água vai tornando na mesma temperatura que você, e aí depois se torna confortável. É assim que funciona com a realização dos nossos sonhos. E aí a gente vem e começa a entender que liderança é muito mais do que gerenciar um grupo de pessoas. Liderança é você realmente influenciar aquelas pessoas a fazer aquilo que você quer, né? Então essa experiência de liderança que eu tive, ela foi muito interessante, foi assim algo marcante na minha carreira, porque como eu falei, né, eu não sabia como liderar alguém, eu achava que sabia, mas na verdade não sabia. E o fato de eu ter recebido essa oportunidade mudou realmente a minha vida. E quando você observa algo, isso que se chama resiliência, de você observar alguma coisa, de não estar de acordo com aquilo que você quer e você mudar a rota, ter a capacidade de mudar a rota, ter a capacidade de se adaptar àquela situação. Então, eu costumava desistir muito rápido das coisas que não davam certo, né? Então, a minha decisão naquele momento foi continuar, não, eu não vou desistir, não, eu vou fazer o que precisa ser feito. E é justamente um líder faz isso, ele inspira as pessoas a fazer o que precisa ser feito e as pessoas precisam fazer o que precisa ser feito, né? Tomar a iniciativa. E aí Napoleão Hill ele nos ensina que existem 4 tipos de pessoa. O primeiro, o capitão, que é aquela pessoa que toma a iniciativa, que toma as decisões, que dá a direção. Ele fala exatamente o que aquelas pessoas precisam fazer. Temos os artilheiros que focam no objetivo e sabem o que tem que fazer e vai lá e faz. Tem as pessoas que são reservas, né? Que são importantes, mas que não crescem e não fazem aquilo que é preciso. Não tem como um jogo de futebol, né? Tem várias pessoas, tem os artilheiros que são sempre colocados ali no campo para jogar, para marcar o seu gol. Eles sabem que precisa marcar o gol, sabem que precisa enfrentar ali os seus adversários, mas os reservas parece que eles eles estão ali mesmo só para substituir, mas dificilmente alguém que é reserva, ele ocupa o lugar daquela pessoa que está ali no time titular. Por quê? Porque ele ainda não mostrou o seu valor. E aí, quando ele tem a oportunidade, às vezes ele acaba estragando isso, né? Não é todos, mas alguns fazem isso.
e o espião, que é um sabotador, né? Que ele não faz nada direito, não faz o que precisa ser feito. Então, em qual dessas pessoas você se encaixa? Nós precisamos realmente tomar a iniciativa da nossa vida, tomar o domínio da nossa vida, governar a nossa própria vida, né? Então, tem algo que eu aprendi esse ano, é que a pessoa fala, vá cuidar da sua vida, não é algo ruim, é algo bom, porque quando nós olhamos para nós mesmos, cuidamos da nossa vida, cuidamos das nossas crenças limitantes, dos nossos bloqueios emocionais, de tudo aquilo que bagunça a nossa cabeça, nós ficamos muito mais saudáveis para poder lidar com outras pessoas. É a questão do amor próprio, quando você se alimenta do amor próprio, quando você se ama, quando você cuida de si mesmo, quando você, mulher que começa a arrumar o cabelo mais, usa maquiagem, acessórios, você cuidando da sua autoestima, você cuidando de si mesmo, você consegue ter ali a liberdade de poder cuidar de outras pessoas, né? E como que você pode realmente ter essa iniciativa e se tornar um líder melhor? Fazer algo todo dia que ninguém pede para fazer. E isso é muito interessante porque às vezes as pessoas só fazem aquilo que está sendo pedido, principalmente no trabalho, né? Então as pessoas falam assim, eu não quero mais, eu não quero me ocupar mais, eu não quero me sobrecarregar, não quero fazer isso ou aquilo. Então ela só faz aquilo que foi mandado ela fazer, ela nunca faz a mais. E para que você se torne um profissional melhor, realmente é preciso fazer algo a mais. Então, eu lembro quando no meu último emprego, que eu tinha uma determinada tarefa, né? Mas como eu sempre fui muito boa em criar processos, então eu estava lá todo o tempo criando novos processos para melhorar ali aquele setor, para melhorar a gestão de tudo, e sempre fazia a mais daquilo que o pessoal estava me pedindo. Por quê? Eu sempre enxerguei isso como algo que todo profissional que quer se destacar e que quer subir na carreira, né, que quer mudar de vida, precisa fazer. Quando você faz só aquilo que é mandado, você não tem nada a oferecer. Você simplesmente é só mais um no meio da multidão, mas quando você faz algo além, você se destaca. Olhar à minha volta e fazer algo que seja útil aos outros, sem esperar nada em troca. Então, quando nós percebemos as pessoas ao nosso redor, e isso é algo que eu tenho trabalhado bastante em mim, confesso que isso eu aprendi mais com o meu esposo, né, de um olhar cuidadoso que ele tem para as pessoas, com qualquer pessoa que chega para ele, assim, ele consegue fazer ele trata todo mundo sem distinção nenhuma, e isso é uma habilidade muito boa que eu tô aprendendo ainda, né? Então, sabe, de ter realmente o cuidado de olhar para as pessoas com um olhar de empatia, ter o cuidado, sabe, de amar as pessoas independente de quem elas sejam, se estão sujos ou limpos, se estão bem apresentáveis ou não. A gente realmente precisa olhar com um olhar de amor para aquela pessoa e cuidar dela, né? Ser útil para ela sem esperar nada em troca. E se expor à situação desconfortável até que ela se torne natural. Então, por exemplo, você tomar a iniciativa de alguma coisa realmente é muito desconfortável. Por exemplo, eu aqui já tô há 260 dias fazendo live todos os dias, né? Teve só realmente um dia que não foi possível por causa da cirurgia que eu fiz no dente. Mas isso tem sido assim tão importante, sabe? Eu sei que muitas pessoas estão sendo ajudadas, muitas pessoas estão sendo transformadas, e a internet é algo que perpetua várias e várias vezes, vários e vários anos. Então, aqui no YouTube, eu sei que esse vídeo ele vai ajudar pessoas que estão lá na frente que talvez ainda nem me conhecem. Então, o fato quando você se dispõe a fazer algo, você se expõe, né, a fazer algo que te desafia, a fazer algo que é desconfortável no momento, que no começo foi, né, sabe, de falar realmente ali, de não saber exatamente o que dizer, mas sempre esperar compartilhar algo de bom. Isso no começo foi bem desconfortável, mas agora é algo tão natural quanto respirar. De abrir a câmera e falar, isso está sendo muito natural. E isso é bom, porque eu me desafiei a fazer algo que era difícil para mim. Então, o que você precisa fazer hoje para te desafiar
algo que realmente te deixa desconfortável, mas que você sabe que é bom para ajudar outras pessoas. Então eu tô aqui não por mim mesmo, por mim eu tava dormindo, tava estudando mais um pouquinho, mas não, eu tô aqui, eu tô compartilhando aquilo que eu aprendi para que você aprenda também e sem ganhar nada em troca por isso, porque eu realmente quero que muitas pessoas sejam transformadas, porque essa é a minha missão. Isso faz parte do propósito que o Senhor colocou no meu coração. Acredito que ensinar para mim, quando eu era pequena, eu tinha uma brincadeira muito legal que pra mim era legal, né? Eu tava assim minhas bonecas e eu ficava dando aula pra elas, né? Sabe? Coisas que eu aprendia na escola. E aí eu brincava com a minha irmã e com umas coleguinhas lá da rua e eu era professora da escola, então elas levavam as bonecas dela pra minha escola. Eu tinha uma boneca que chamava Mila e ela era muito engraçada. E aí a gente colocava elas lá e eu ficava dando aula para as bonecas, para os ursos, né? E eu sabia que naquele momento, não sabia, né, que eu era uma criança, mas depois que eu olhei para trás eu vi que o meu propósito realmente era ensinar. E aí, durante um tempo, quando eu fui prestar o Enem, né, eu ia entrar na faculdade de pedagogia para ser professora. Era na época que eu estava dando aula para criança e tudo mais, estava bem envolvida, só que acabou não dando certo. E aí eu fui para administração, que é outra área que eu amo, sou apaixonada. E em 2018 eu resolvi voltar a ensinar, né, seja não como na escola secular, mas ensinar as pessoas a lidarem com as suas emoções, né? A lidarem consigo mesmas para que elas possam alcançar os seus objetivos. E é algo que eu tenho estudado bastante nesses últimos 5 anos, que é justamente lidar com a nossa mente para que nós não venhamos nos sabotar, para que nós não venhamos sabe, se estagnar ou impedir nós mesmos de fazer o que precisa ser feito. E esse ano eu intensifiquei bastante isso, me desafiei bastante a ensinar e aqui estou durante 260 dias. Meu Deus, quanto tempo já faz, né? Faz bastante tempo. Mas é isso, é você tomar a iniciativa de algo que você se sente desconfortável, mas de tanto repetir, de tanto fazer, você acaba se tornando, aquela situação, né, acaba se tornando natural para você. E é isso que nós precisamos buscar. Hoje, para mim, vender é algo muito natural. Hoje, para mim, falar é algo muito natural. Por mais que eu fique nervosa um pouco no meio de muitas pessoas, mas à medida que eu começo a falar, que eu começo a me expor, eu já me sinto confortável, porque eu sei que de alguma forma eu estou ajudando outras pessoas. Então, e que isso aconteça com você também. Claro que cada um tem o seu propósito e seus desafios, mas o que está faltando você fazer para iniciar o seu projeto? Aquele sonho que está guardado na sua gaveta, aí na sua mente, que você fica sonhando, eu queria tanto fazer isso. Por que não faz? Você vai esperar o ano terminar novamente para dizer assim, não dá mais tempo? Faça o que precisa ser feito. Michelle, tu fala como se fosse algo tão fácil. Eu sei que não é. Eu vivo desafios diários em relação aos meus próprios sonhos. E eu sei o quanto a nossa mente é sabotadora, o quanto quanto ela é negativa, o quanto ela acaba nos empurrando para baixo. E tem dia que a gente tá, vamos lá, vamos pra cima, vamos fazer acontecer. E tem dia que a gente tá, hoje não, hoje eu quero ficar aqui quietinho. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Nós não somos perfeitos. Embora fomos criados na perfeição, mas nós não somos perfeitos. Tá tudo bem ter dias altos e baixos. A gente precisa aceitar as nossas imperfeições e viver com isso, lidar da melhor forma possível. Aceitar que somos vulneráveis, aceitar que nós somos, que nós não sabemos de todas as coisas. Eu tô lendo um livro muito massa, que é A Coragem de Ser Imperfeito, e eu já tinha ouvido falar desse livro, só que eu nunca tinha parado para ler, né? Eu tô me desafiando a ler 52 livros esse mês, então é um por semana, e eu tenho ouvido alguns audiolivros que tem me ajudado a acelerar isso. Mas, olha, já foram 35, né, com esse. Já está sendo, já li 34, esse é o 35, né, que eu já tô lendo. E
foi uma virada de chave muito grande. Se desafiar, sabe? Eu sou uma pessoa que sou movida a desafios, então quanto mais eu me desafio, mais eu faço outras coisas, né? Eu vou pra cima e faço. Então, eu te desafio hoje a tomar a iniciativa que você precisa para poder realizar os seus sonhos. Eu te desafio hoje a fazer o que precisa ser feito. Você já sabe o que tem que fazer. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sei o que fazer, eu tô na dúvida, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, mas na verdade as pessoas já sabem o que fazer, só não tem a coragem o suficiente para assumir, só tá com medo de não dar certo, mas já sabe o que precisa ser feito, já sabe o que precisa fazer. Então faça. Se vai dar errado ou não, não importa. Faça, porque quanto mais você fizer, mais você vai crescer, tá bom? E aí a nossa mente, ela tem que realmente pensar como uma cabeça produtiva, para que nós venhamos formar líderes. Nós precisamos ser autoliderados, né? Liderar a nós mesmos, mas também formar outros líderes. Influenciar as pessoas de tal ponto que elas vão ser transformadas através de nós, através das nossas atitudes, através dos nossos sonhos, dos nossos exemplos, né? E a maior liderança que alguém pode ter realmente dentro de casa, quando ela lidera ali em relação aos seus filhos, né? Quando você influencia os seus filhos a ser uma pessoa, a se tornar uma pessoa melhor do que você. E isso é um desafio muito grande, eu entendo, porque às vezes nós crescemos com tantos bloqueios emocionais e a maioria das pessoas não trata isso e acaba transmitindo esses bloqueios para a criança. E ela cresce assim de uma forma tão limitada, sendo que todos nós nascemos para sermos ilimitados. Então, que no dia de hoje, nesse domingo maravilhoso, você possa realmente tomar a iniciativa de algo que você precisa fazer na sua vida e tomar a liderança, ser líder de si mesmo e das outras pessoas, tá bom? Um beijo no seu coração e amanhã estaremos aqui com a 6ª lei do sucesso. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, se tá vendo pelo YouTube, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like todos os dias. Eu estou com esses vídeos gratuitos, então me ajuda, dê um like aí, se você assistiu até o final. Comenta, compartilha com alguém que tá precisando aí tomar uma iniciativa na vida, tá bom? Um beijo pra você e até amanhã. Beijão!